é a segunda parte, falando sobre célula, e é orientado para os alunos do primeiro ano do Ferreira Viana. É claro que os alunos do terceiro ano também podem utilizar, tanto do Ferreira Viana quanto do João Santos Souto, para poder se preparar para o Enem, gente. Tá bem? Vamos lá, gente. Vem comigo. Então, para aqueles que não me conhecem, sou o professor Cristiano, alguns alunos do primeiro ano não tiveram aula comigo, não conversaram comigo frente a frente. Prazer. Vamos lá. Então, é o seguinte, já tinha falado sobre a célula. Vamos fazer uma revisão sobre esse assunto, tá? Vamos lá. A célula, ela foi descoberta por Robert Hooke em 1665. O que ele fez? Ele pegou pedaço de cortiça, que é a epiderme da árvore, de uma certo tipo de árvore, fez um corte bem fino, colocou no microscópio, e o que ele observou? Ele observou, claro que é um microscópio bastante rudimentar, né? O que ele observou? Ele observou que nessa cortiça tinha pequenos compartimentos ou salas, que ele chamou de célula. Significa pequena cela ou pequena sala, tá certo? E essa é a característica primordial para se definir que é um ser vivo. Tem célula, é ser vivo. Por isso que o vírus não é considerado como ser vivo. A primeira característica que falta de característica é o vírus não ter essa estrutura chamada de célula, tá certo? Mas vamos lá. Então, tem aqui, ó, a imagem, né? Então, vários buraquinhos, várias celas, ou pequenas salas chamadas de células, tá certo? Vamos lá. Então, todos os seres vivos, sejam eles animais, vegetais, fungos, bactérias, algas, são formados por células. Vamos lá. A célula, as nossas células, ela tem uma característica interessante, né? Ela tem o núcleo, o citoplasma e a membrana plasmática. Foi descoberto, né, no final do século XIX, o Balbiani, a importância do núcleo, né? Se eu pego a célula, corto a célula, a parte que tem núcleo sobrevive, a parte que não tem núcleo morre. Se eu pegar o núcleo de uma outra célula e transferir, a célula se recupera, tá certo? Mostrando a importância do núcleo para manutenção da atividade celular logo da vida. Só que nota o seguinte, as nossas células têm núcleo, elas são chamadas de eucariontes, tá? Só que as bactérias, apesar de ter a unidade celular, não tem núcleo, tá certo? Quando não tem núcleo, é chamado de procarionte ou procarioto, tá certo? Continuando. Falei também sobre o aspecto da criação da vida, né? A primeira ideia que nós temos, ela é passada muito no aspecto religioso, chamado de criacionismo, o nome já diz, criacionismo. É o ato da criação formando a vida. Então, aqui eu peguei uma parte da Bíblia, né, mostrando como foi a origem do ser vivo. Ó. Formou o Senhor Deus, o homem pôs da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Então, o homem, a vida, ela foi criada por uma entidade, um ser divino, tá certo? A gente vai ver isso no candomblé, na mitologia nórdica, na mitologia grega, né? Na mitologia indígena, tanto sul-americana quanto norte-americana, são bastante ricas em informar como é a criação da vida através de uma entidade, de um ser supremo, ou seres supremos de um certo panteão que estão relacionados a criar a vida, tá certo? Especificamente em relação à ciência, a teoria que nós temos é de Oparin e Haldane, né? Aqui eu tenho meu planeta primitivo, vapor de água, amônia, metano, a ação da radiação solar aquecendo o planeta, os raios, né? Começou a fazer com que essas substâncias entrassem em reação, formando assim as primeiras moléculas orgânicas chamadas de aminoácidos. Essa é a ideia científica. A ideia científica ela tem que ser comprovada no laboratório. Aí vem o experimento de Stanley Miller. Em 1952, o que ele fez? Pegou um circuito fechado, colocou água, introduziu hidrogênio, amônia, metano, tá? E colocou aqui um eletrodo emitindo uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica
seria o catalisador, aquilo que vai fazer a reação acontecer, e realmente ele observou que depois de um certo tempo, as amostras que eles analisaram tinham aminoácidos, demonstrando que a teoria do Oparin-Haldane, anteriormente falada, pode ser uma teoria verídica, tá certo? Quais foram os cuidados do experimento de Stanley Miller? Repetir a atmosfera primitiva, a suposta atmosfera primitiva, introduzir o vapor de água, introduzir a fagulha elétrica, que é o catalisador da reação, e a formação dos aminoácidos simples. Tá certo? Beleza. Lembrando, toda vez que eu quero ter uma comprovação de alguma teoria, eu tenho que repetir pelo menos uma parte dessa teoria dentro do laboratório. Repetiu, a ciência tenta validar e comprovar cada vez mais, através de indícios, essa relação. Tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu? A partir da formação de aminoácidos, gerou-se também ligação de proteínas, ligação entre os aminoácidos, formando proteínas. Essas proteínas formam coacervados, que foi repetido em laboratório, e, ao mesmo tempo, começou-se a formar outras moléculas a partir dessas reações químicas iniciais. Lipídios, carboidratos, nucleotídeos para formar DNA ou RNA. Mas nota, partindo dos coacervados, formando outras moléculas, até gerar uma célula primitiva, a ciência ainda não conseguiu responder. Mas essa é a ideia. Primeiro formou-se coacervados, são aqueles aglomerados de proteínas. A partir daí, houve outras reações químicas até controladas por essas proteínas, gerando novas moléculas orgânicas, e a partir daí, gerando a estrutura celular. Mas nota, é um salto muito grande de proteínas para formar uma célula primitiva. Essa célula primitiva teria material genético, faria reações, tá certo? E ela não teria núcleo, seria uma célula primitiva, a célula procarionte. A célula procarionte é aquela célula que guarda o material genético, mas não tem núcleo, tá certo? Beleza. Então, essa seria a história de como foi gerada a vida, né? Oparin-Haldane afirma que houve reações na atmosfera primitiva, formou-se os coacervados, daí formou a primeira célula. Essa célula primitiva tem material genético, mas ele não está guardado numa estrutura chamada núcleo. Então, procarionte primitivo, tá? E mais, essa célula, ela obtém alimento que vem de fora. Ela não produz seu próprio alimento, chamado de heterótrofo. Heterótrofo é célula que não produz o próprio alimento. Ela precisa obter alimento de fora. Por exemplo, nossas células, nós somos heterótrofos, porque o nosso alimento, nós não produzimos ele. Nós precisamos receber por via externa. Tá certo? A partir daí, apareceram as células que faziam a fotossíntese, né, aproveitando energia solar e tendo pigmentos para gerar os nutrientes e energia. Então, nota, primeiro eu tenho uma célula heterótrofa, que não produz o alimento. Agora eu tenho uma célula autótrofa, que produz o próprio alimento. E mais, através da fotossíntese. Nota, a célula está ficando mais complexa. A partir daí, foi produzido, nesse processo de fotossíntese, o oxigênio. O oxigênio foi aumentando no nosso planeta, tá certo? Formou até a camada de ozônio. E a partir daí, começaram a aparecer outras células que conseguiam aproveitar o oxigênio e os nutrientes que vinham de fora. Tá certo? Aí começou a aparecer agora as células chamadas de aeróbias. Antes, todas eram anaeróbias, não utilizavam oxigênio. Agora sim, eu tenho as células chamadas de aeróbias. Mas nota, primeiro é uma célula que não produz o próprio alimento, heterótrofa. Depois apareceu a célula que produz o próprio alimento, autótrofa. E em seguida apareceram as células que conseguiam não produzir seu alimento, obtinham energia de fora, então são heterótrofas, mas agora elas são aeróbias, porque usam o oxigênio que está na atmosfera. Tá certo? Então, nota que houve uma diversificação.
daquela primeira célula primitiva. Essa hipótese é chamada hipótese heterótrofa. O que é a hipótese heterótrofa? A primeira célula que originou todas as outras células, elas obtinham alimento de fora, não produziam o próprio alimento. Beleza? Show de bola. Agora, existe uma outra teoria chamada de autótrofa, ou seja, as primeiras células, elas conseguiam produzir seu próprio alimento. Mas por que surgiu essa teoria? Porque é o seguinte, descobriu-se em certos locais que a temperatura é extrema, ele não vai ter vida. Acima de 100 graus, uma bactéria não vai conseguir sobreviver. E que não tinha nutriente nenhum. Mas descobriu-se o seguinte, certas bactérias, aqui eu coloquei o exemplo de duas, a Aquifex pyrophilus e a Desulfovibrio desulfuricans. Nossa, olha, só palavrão. Essa daqui, ela, pelo nome, pyrus, significa calor, fogo. Então, são bactérias que conseguem sobreviver em locais muito quentes, extremos. Por isso são chamados de extremófilas. E aqui, bactérias desulfuricans, sulfuro quer dizer que usam um enxofre. Então, nota, locais extremos, onde tem atividade vulcânica, tem muito enxofre. E começou a ser, será que as bactérias, elas poderiam vir, na verdade, ser geradas de ambientes extremos, que aparentemente não conseguiriam suportar a vida? Então, essa é a teoria baseada nos autótrofos, bactérias, que vivem em locais extremos, e esses locais extremos, elas conseguem produzir alimentos a partir de substâncias mais simples. Então, aqui é uma reação de bactérias que usam aqui o enxofre, usa tanto sulfeto de ferroso, usa um gás sulfídrico, e esses dois elementos têm em regiões que tem vulcão, que tem a atividade vulcânica, estão em região extrema, e consegue produzir energia a partir de elementos inorgânicos, produzir sua própria energia. Então, nota, se produz alimentos e nós temos ambientes extremos que têm essas bactérias, é uma outra teoria, de que a origem das células, elas são autotróficas. As células que conseguiam produzir nutrientes e energia através das reações próprias. E o interessante, mas já foi testado no laboratório? Sim. Essas reações, elas conseguem ser realizadas dentro de laboratório. Então, começa a se imaginar que há realmente uma teoria de que primeiro as primeiras células eram autotróficas, produziam o próprio alimento, e mais, são bactérias, ou micro-organismos que estão até hoje, existem, em ambientes extremos. Tá? Então, anteriormente, eu tenho a teoria heterotrófica, a primeira bactéria não obtinha não produzia esse alimento, ela obtinha o alimento externamente, e nesta teoria, a autotrófica, as bactérias produzem seu próprio alimento. Tá certo? Seguindo. Também falei em outras aulas sobre a panspermia. Por quê? Há algumas análises de que existem matéria orgânica fora do nosso planeta. E que essa matéria orgânica, ela veio através de asteroides ou cometas e, em algum momento, trouxe do cosmos micro-organismos. Tá? Então, chama de panspermia cósmica, ou seja, a origem de micro-organismos vindo fora do planeta, não ocorrendo uma reação aqui dentro, tá certo? Mas é discutível, mas a gente tem que falar sobre isso que pode cair no Enem. Beleza. Então, nós temos os seres, eles têm uma divisão que eu falei anteriormente. Aqui eu tenho uma bactéria, essa bactéria tem a membrana plasmática, ela tem a parede celular, aqui dentro tem material genético, mas nota, o material genético não está numa estrutura especial. Então, ele é chamado de procarionte ou procarioto. Essa outra célula de um fungo ou uma levedura chamado Saccharomyces cerevisiae, é um tipo de fungo,
também chamado de levedura. Nota, ela tem membrana plasmática, ela tem mitocôndria, ela tem núcleo. Nota, tem material genético guardado dentro de uma estrutura especial. Nota que há um salto nessa complexidade. E como é que esse núcleo, teoricamente, pode ter aparecido? Vamos lá. Então, seria mais ou menos isso. Aqui eu tenho uma primeira célula. Essa primeira célula é um procarioto, ou procarionte. Tem material genético, mas não está numa estrutura especial. Beleza. Isso ocorre atualmente. Algumas bactérias elas podem pegar fragmentos de material genético de outras bactérias ou mesmo receber material genético de algum vírus e ir acrescentando ao seu material genético. Então, essa ideia que o aumento do material genético para aumentar a complexidade da célula pode ter vindo ou de vírus ou de outras bactérias, na qual essa primeira bactéria mais simples conseguiu capturar o material genético. Aumentando essa quantidade de material genético, apareceu uma invaginação da membrana que foi gerando um compartimento, perdeu-se essa conexão com a membrana e hoje nós temos a estrutura chamada de núcleo, e a célula que tem núcleo é chamada de eucarionte. Então, não tem núcleo, procarionte. Tem núcleo, eucarionte. Tá certo? Então, novamente, aqui a bactéria tem material genético, mas não tem núcleo, procarionte. Aqui um fungo, chamado Saccharomyces cerevisiae, tem material genético guardado dentro de uma estrutura chamada de núcleo. Tá certo? E de onde veio algumas organelas? Também são teorias muito interessantes. Por exemplo, a mitocôndria. O que foi a mitocôndria? Nós conseguimos gerar uma célula com núcleo e uma certa bactéria que usava oxigênio, nós temos bactérias que usam oxigênio, são as bactérias aeróbias, foi englobada, mas não foi digerida. E assim, uma ajudou a outra, uma está protegendo a bactéria e essa bactéria está conseguindo utilizar o oxigênio para gerar mais energia, tá certo? E essa teoria é chamada de teoria da endossimbiose, ou seja, endo significa dentro, ou seja, uma bactéria entrou na célula e entrou em simbiose, ou seja, uma auxilia a outra, no caso aqui, gerando o que seria a nossa mitocôndria. E as células vegetais, poderia acontecer também a origem do cloroplasto, porque a célula vegetal ela tem também uma unidade chamada de cloroplasto, que faz a fotossíntese, e que possivelmente também veio originada de uma bactéria que fazia fotossíntese, também foi englobada, não foi digerida e permaneceu em simbiose, ou seja, um auxílio mútuo, tá certo? Posteriormente, a gente vai discutir quais são os indícios que levam a acreditar que tanto a mitocôndria quanto o cloroplasto, pode ter sido originado de outras bactérias, tá certo? Ou procariotos, de células que não têm núcleo, tá certo? A gente vai discutir isso posteriormente, tá? Então, resumidamente, as teorias, primeiro, a heterótrofa, que a primeira bactéria não produziu esse alimento. Teoria de Oparin-Haldane, aquelas reações químicas no nosso planeta, formação dos coacervados de um procarioto primitivo, só que ele era heterótrofo, ele não produzia alimento. Então, esse coacervado, essa sopa, ela fornecia os alimentos. A partir daí apareceram os seres fotossintetizantes, e em seguida, com a fotossíntese aparecendo o oxigênio, os heterótrofos aeróbios. Tá certo? A outra teoria, eu tenho aqui um planeta extremo, que existe até hoje, reações de energia usando enxofre e ferro, sem precisar do oxigênio, apareciam os autótrofos fazendo quimiossíntese, ou seja, não faziam fotossíntese, mas uma relação de produção de substâncias através de atividades químicas sem precisar da luz. Em seguida, apareceram os fotossintetizantes,
e depois os aeróbios e os anaeróbios. Tá? Então, a primeira é a teoria heterótrofa, na qual os alimentos daquela sopa gerou os primeiros seres que não produzem os alimentos, e assim foram aumentando em complexidade. E aqui a teoria autótrofa, na qual os primeiros seres originados, eles produziam o próprio alimento. Eles eram quimiosintetizantes. Por que essa daqui está, a teoria chamada de autótrofa, ela está tendo mais seguidores? É porque no nosso planeta, está começando a ter mais seguidores, né? Porque no nosso planeta existem atividades locais extremos em que há bactérias autótrofas que conseguem resistir a calor intenso, a salinidade intensa, acidez intensa, e são bactérias que conseguem produzir o próprio alimento e sobreviver em atividades extremas. Então, começa-se a tentar acreditar que a teoria autótrofa, a hipótese autótrofa, é a correta, tá certo? Obrigado, gente. Eu sei que é uma aula um pouquinho mais complicada, mas quando nós voltarmos, eu vou tirar a dúvida de vocês, tá certo? Vamos programar uma aula, tudo bonitinho, tá? Gente, muito obrigado. Valeu!